Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação. Meu nome, Diego Córdoba. Para você que ainda não me conhece, eu sou um dos consultores do IPAE, eu sou consultor de tecnologia educacional. E estou aqui para poder conversar com vocês hoje a respeito do uso das tecnologias para poder facilitar a vida dos gestores, coordenadores e professores. Porém, hoje, com foco na questão da gestão escolar e secretariado. Muito se fala sobre tecnologias e tudo que está acontecendo agora, especialmente nesse período de pandemia, com foco muito na sala de aula. Inclusive na transmissão anterior, no evento virtual anterior que você encontra na TV IPAE aqui no nosso site, www.ipae.com.br, nesse vídeo você encontra algumas falas a respeito do que pode ser feito de diferente na sala de aula, sobre como devemos proceder para poder melhorar a nossa aula, engajar mais com os alunos, trazer o aluno para o centro do saber. Mas hoje eu queria falar o seguinte, nós podemos fazer muitas coisas que serão interessantes para a vida da parte da burocracia, da parte da gestão escolar. Aquela coisa que está fora da sala de aula, mas faz a escola funcionar e todos nós conhecemos. Inclusive, uma boa parte da saúde da escola depende exclusivamente de uma boa gestão escolar. Pois bem, assim como qualquer outra área de atuação da nossa vida profissional, a gestão escolar também depende de novas tecnologias, também depende de inovações, está nesse mesmo mundo. E as pessoas não estão necessariamente acompanhando as novas tendências, e sobre isso eu vou tocar aqui para poder falar com vocês. Então, entendendo o papel fundamental que a tecnologia ela é capaz de exercer, não apenas em substituir o papel, mas garantir que as informações sejam guardadas e disponibilizadas de uma forma melhor. Tá? Lembrando desse papel, a gente pensa então em sistemas, em muitas outras coisas que podem ser fornecidas, podem ser colocadas no ambiente escolar. E aí a gente tem que pensar em investimento, mas também tem que pensar em qualificação profissional para entender as nuances que existem em relação a isso e trazer consigo os benefícios. Porque se a gente gasta dinheiro para botar uma nova tecnologia nova, gasta dinheiro para fazer uma qualificação profissional, tem o ônus, mas também tem o bônus, que é o retorno. A economia de determinados itens, como a economia de papel, propriamente dito, da parte burocrática, armazenamento, as adequações de acordo com as novas normas do Ministério da Educação, bem como também a agilidade de processos, dependendo da estrutura que você possa adotar na sua instituição de ensino. O uso das tecnologias pode permitir que seja trabalhado de qualquer lugar, em qualquer ambiente, mesmo que a secretária escolar, por exemplo, não esteja em tempo real na escola, ela pode acessar determinadas informações. Então, isso tudo é um foco de discussão muito grande que precisa ser abordado, especialmente no momento que a Google, a Apple e a Microsoft vêm investindo tanto em ferramentas educacionais novas, Um fato interessante a ser apresentado aqui é o seguinte. Há pouco tempo atrás, quem estudava tecnologia educacional falava que não existia tecnologia feita para a educação. Existiam tecnologias adotadas e adaptadas na educação. Agora nós temos empresas novamente investindo forte, muito forte, na área da educação. Empresas grandes da área de tecnologia. Isso é um sinal sobre o quão poderoso é o mercado de educação. Sim, o mercado de educação. Não podemos negar que é um mercado. Temos que tratar de uma forma com um pouco mais de ideais, temos que tratar de uma forma um pouco mais bacana, temos que entender que a educação é para todos, que existem legislações, que a educação pode mudar um país, mas temos que entender que existe sim um mercado educacional. Isso é muito bom que nós tenhamos uma consciência a respeito disso. Assim a gente vai poder abordar aspectos sobre a questão da produtividade, que pode ser aumentada, a gente pode diminuir as questões que atrapalham as nossas rotinas dentro do ambiente escolar e com isso ter aí todo um processo funcional dentro da escola, com o melhor que a escola pode oferecer, sobretudo as particulares que têm mais acesso, mais poder de compra, A pública já depende de um investimento, obviamente um investimento público, quiçá um investimento público-privado em parcerias, mas nós não precisamos mais ficar restritos àquela ideia da escola, do papel, da fichinha, da sala de aula tradicional, com um quadro, com a professora falando e o aluno ali enfileirado. Isso está definitivamente acabando. Para a nossa sorte, o Brasil acordou para essa situação, infelizmente com a pandemia acontecendo. Seria muito bom se a pandemia não tivesse acontecido e que nós estivéssemos com esse estalo mental, esse start, vamos colocar assim,
Seria muito melhor se isso tivesse acontecido assim prontamente, mas não aconteceu. Bom, há tempo para mudanças. Se você que está me assistindo agora pensa sobre isso, se você quer mudar, se você quer inclusive preparar o seu pessoal, né, na sua escola para poder usar um sistema LMS, para poder ter um sistema financeiro adequado, para poder fazer a tecnologia funcionar, para poder digitalizar as coisas de uma forma adequada, você pode inclusive chamar um dos nossos consultores para poder prestar um serviço para vocês. Lembrando que, se você quiser conhecer ou precisar do serviço de consultoria em tecnologia educacional, assim como eu, temos outras pessoas prontamente para poder te atender, e entre em contato conosco no e-mail ipai@ipai.com.br. Lembrando ainda que, além do nosso site ipai.com.br, nós temos agora também o nosso Instagram, né? O ipai.com.br, @ipai.com.br. Você vai acessar, vai ver as nossas publicações, vai interagir mais conosco e também não vai perder novos eventos quando assim eles vierem. Bom, dando prosseguimento ao nosso assunto a respeito da questão da utilização das tecnologias no ambiente escolar, sobretudo com foco na gestão escolar, nós podemos pensar também no aumento da eficácia e produtividade nos processos. Como eu já citei anteriormente, né? Onde entra a automação tecnológica, entra também a questão do aumento de produtividade por si só, desde que seja bem aplicado, logicamente, desde que seja orientado e desde que o pessoal esteja devidamente treinado, com capacidade de utilização da ferramenta, seja tecnológica, digital ou não. Lembrando, existem os recursos tecnológicos e existem os recursos tecnológicos digitais. Por exemplo, esse microfone que vocês estão vendo agora é um recurso tecnológico. O software que eu estou usando para operar o microfone e fazer a gravação para que esse evento seja transmitido é um software, ele é um recurso tecnológico digital. Essa pequena diferença faz muita diferença no nosso dia a dia, porque muitas pessoas conseguem conceber bem o que é um microfone, mas as pessoas não operam muito bem o software, especialmente porque coisa de mais de uma década e meia para cá, tá? Houve um declínio na quantidade de pessoas que fazem os cursos de informática básica. As pessoas associaram aos poucos que utilizar o celular e, sobretudo, as redes sociais em quantidade é dominar os recursos, é dominar a informática, é entender bem a utilização dos recursos tecnológicos, e não é. Tá? Inclusive, sobretudo, nesse aspecto, nós podemos inclusive falar de cidadania digital. Cidadania digital é um assunto que, para a próxima década, sem sombra de dúvidas, fará a diferença. Porque se as pessoas não estão em condições de acessar um internet bank, se as pessoas não estão em condições de acessar o que o governo oferece, porque agora é tudo digital. Veja o que está acontecendo agora com a questão das bolsas que o governo está dando, né? O auxílio emergencial, tudo é cadastrado pela internet, tudo é feito por celular, ou tablet, ou computador. Não tem ninguém indo em lugar nenhum cadastrar fisicamente. Pensando sobre esse aspecto, se essas pessoas que estão vindo agora, as pessoas que já existem, né, que já são nascidas como eu e você, se essas pessoas não estiverem adequadas numa realidade de cidadania digital, essas pessoas estarão excluídas. E estarão excluídas de uma sociedade que sim, já é digital. E além do mais, os mileniais, né, as novas gerações, vêm reforçando cada vez mais esse comportamento, porque eles já nascem nessa realidade. Então a ideia é que quem nasce nessa realidade perpetue essa realidade e até faça um movimento progressivo de utilização dessa mesma realidade. Então pensemos que a utilização, a boa e adequada, planejada utilização dos recursos digitais na gestão escolar também é necessário, assim como a qualificação dos profissionais. Pensando isso, a gente tem que lembrar o seguinte, a boa parte dos processos diários da escola envolve questões burocráticas, geralmente realizadas pela secretária. No papel, esses processos podem ser muito mais demorados, com implicações, com a implementação de ferramentas de gerenciamento e acompanhamento, é possível automatizar muitos deles, e mesmo os que ainda exigem um acompanhamento direto por um funcionário, podem ser automatizados e acelerados. Existem diversas ferramentas que podem auxiliar você no papel de gestor. Inclusive, se nós pensarmos em questões de armazenamento de livros, ou almoxarifado em geral, poxa, se eu tenho um planejamento, um sistema de gestão de estoque, por exemplo, eu nunca vou ficar tendo que fazer recontagem, como muitas escolas ainda fazem, de produtos que tem lá. Algumas escolas,
assinam para o recebimento de livros prontos, livros didáticos prontos, e para fazer a entrega desses mesmos livros para os seus estudantes cadastrados. E a escola tem que fazer contagem e recontagem. Bom, um sistema automatizado poderia armazenar simplesmente quantos livros entraram e dando baixas aos poucos. Seria mais fácil de controlar também os livros que já saíram, entender quanto tem em estoque, se precisa fazer reposição, se não precisa fazer reposição. Entrou aluno novo, quantos entraram? Então entraram 10, temos um déficit de 15 livros, eu vou fazer um pedido de remessa de acordo com o necessário, de repente com um sobressalente, porque os livros se estragam, extraviam, os estudantes vão pedir uma segunda via do livro, vamos colocar assim, né? Então, esse tipo de processo também é necessário no ambiente escolar. Já passou do tempo da gente tentar aplicar isso com mais eficácia. Algumas escolas realmente têm, mas talvez seja um bom momento para a gente explorar um pouco mais desses recursos. Um outro ponto que nós podemos pensar é a questão de gerar economia de materiais e recursos. Eu já citei um pouquinho aqui a questão do papel, por exemplo, mas trazer os processos burocráticos para o digital, como armazenamento na nuvem, é essencial para economizar papéis, tintas, impressoras e muitos outros. E garante também a questão dos arquivos sendo acessados em diversas localizações, garante a questão dos arquivos sendo disponibilizados para mais de uma pessoa por vez. Né? Pode ser que alguém esteja na secretaria fazendo atendimento enquanto o coordenador ou o gestor escolar precisa fazer uma prévia daquele assunto, porque essa pessoa vai vir para a reunião com esse gestor e aí tem que esperar, ou então o documento fica dividido, se for em papel normalmente é um só, se não for o caso tem que tirar uma xerox para que tenha a realidade, eu como gestor vou dar uma lida aqui, você atende aquele responsável para eu entender o que está acontecendo, quando ele vier para cá eu já estou pronto. Um sistema de gestão vai poder simplesmente ver isso tudo em tempo real, 2 pessoas atendendo, vendo o histórico ali, e isso acaba com o problema, né, de papelzinho para lá e para cá. E isso é um exemplo, tá, pessoal? Não é a única realidade, existem várias realidades que você que está me assistindo agora pode identificar na sua escola. Né? Que tal falar sobre isso conosco? Não se esqueça, ipai@ipai.com.br. Pensando então essa questão que garante essa economia com materiais de papelaria de uso cotidiano, além de canetas, clipes também, entre outros, a gente pode pensar também em criar relação próxima com pais e responsáveis. Por que eu estou dizendo isso? Se você coloca mais tecnologias, mais recursos digitais no sistema de gestão, um dos sistemas que a gestão escolar também cuida é a questão também do marketing. Além do marketing, vocês têm outras possibilidades. Por exemplo, muito se fala agora dos ambientes virtuais de aprendizagens, que atendem pela sigla AVA, né? Muito se fala sobre a utilização das redes sociais para fazer comunicação, por exemplo, montar grupos de WhatsApp para poder fazer o envio de comunicados. Lembrando, quando for montar um grupo de WhatsApp, uma coisa bem interessante que pode ser feito é uma configuração no grupo para que somente os administradores possam mandar mensagens. Assim, não vai acontecer dos responsáveis mandarem mensagem o tempo todo, sujando a comunicação do grupo, e você pode ter o caso de repente um responsável sem querer mesmo enviando uma imagem inadequada, um texto que era para uma outra coisa, um outro grupo, uma outra mensagem, acabar no grupo da escola. Isso tudo pode ser evitado com uma simples configuração de WhatsApp. Existem muitos recursos, o WhatsApp pode ser sim uma ferramenta muito útil, as redes sociais podem ser uma ferramenta muito útil para poder gerar um senso de comunidade. Dentre os responsáveis, para que eles abracem mais a escola. Mais uma vez aquela fala da escola extramuros. Só que isso não depende apenas do plano pedagógico, a parte de gestão também pode executar esse tipo de papel. E aí, já que nós temos isso, nós temos alguns desafios, né? Nós podemos fazer a parte da gestão funcionar com sistemas, podemos implantar LMS, podemos implantar recursos digitais para fazer a parte de comunicação, a parte de marketing, tudo mais. Isso vem também trazendo alguns desafios. Normalmente esses desafios estão relacionados à adaptação dos funcionários. E aí, recomendo desde já a implementação de workshops, de palestras, sobretudo no tema que eu já citei anteriormente, a questão da cidadania digital. Né? É muito bom que as pessoas conheçam esse termo, que as pessoas apurem, porque se você conscientizar a existência da questão da cidadania digital a uma pessoa, é bem provável que ela por si só corra atrás das outras informações que ela precisa para se encontrar como uma cidadã digital. Então, além da parte que você pode fazer, você pode estimular para que essa pessoa faça também alguma outra coisa. Dando prosseguimento, nós podemos pensar aqui então,
adicionar na programação da escola algumas atividades, né? Como eu citei, palestras, aulas, workshops, eventos em geral, ou até uma participação programada em eventos virtuais como esse. Né? Pegar um grupo, uma parte, um quinto dos professores, algumas pessoas da secretaria e permitir que eles tenham um horário para poder eles acessarem e assistirem eventos como esses, para que as pessoas pensem e comecem a observar as tendências existentes na educação, tudo que está acontecendo agora, porque muitas vezes a pessoa está tão ali no dia a dia, na rotina da sala de aula, na rotina da secretaria escolar, que ela não consegue visualizar o que está mudando. E aí fica centrado num único gestor o papel de trazer para essa pessoa as novidades, treinar toda uma equipe. Talvez se a equipe esteja mais atenta, ela mesma vai se autogerir no ganho do seu próprio conhecimento. Como é o que nós devemos fazer atualmente com os estudantes. Pensando aqui na questão de secretaria, se a instituição tiver um sistema de gestão escolar, a preparação de documentos, referentes boletos, matrículas e rematrículas, declarações e afins, acesso à nota dos alunos, poderia resolver a questão da utilização do tempo, poderia encurtar tempo, poderia ter mais produtividade, poderia fazer com que os alunos, os responsáveis dos alunos fiquem mais satisfeitos, porque conseguem tudo com mais facilidade do que eles precisam, mas permite também que os seus funcionários se desgastem menos, porque é mais fácil, é mais pronto. E nós sabemos como é que é o período de matrícula. É muito árduo, é muito em cima de tudo, então fica muito complicado. Pensando sobretudo na utilização da tecnologia, uma dica que eu vou deixar aqui para poder finalizar o nosso diálogo é que muitas ferramentas estão surgindo. Uma das ferramentas que mais tem se destacado, mais me chamou a atenção, talvez seja a agenda do Google, por exemplo. Você pode configurar a ideia, vamos trazer aqui, desculpa, você pode trazer a ideia da agenda escolar de papel, que você cola o bilhetinho, né? E deixa, no início do ano ela tá bonitinha, no final do ano ela tá um negócio que nem fecha mais, de tanto papel colado, de tanto aviso, que muitas vezes os alunos escondem dos seus responsáveis por conta de uma nota que não ficou adequada, ou então o aviso que se perde não ficou legal. Tanta coisa pode ser feita nesse sentido para poder mudar, e uma delas é a utilização de uma agenda digital. E o Google oferece isso gratuitamente, né? Então, se os estudantes, os responsáveis ou os estudantes fornecem um e-mail para a escola, isso pode ser utilizado para poder fazer a comunicação, além do uso de WhatsApp e afins, mas pode fazer a comunicação a partir dali. Inclusive, dependendo das configurações, você pode ter acesso a quem visualizou tal comunicado, né? Você vai ter certeza que foi enviado, porque você clica para enviar e envia para 30 de uma vez. O responsável pode acessar de qualquer lugar que ele estiver, né? É diferente, a agenda do estudante, o responsável, quando estiver em casa com o estudante simultaneamente, ele vai ter condições de acessar a agenda, em condições diferentes que seriam de uma agenda digital. Porque se você manda o aviso às 2 horas da tarde e o responsável por algum motivo acessa seu e-mail às 2 horas da tarde, ele vai receber o comunicado que tem algo novo na agenda digital no próprio e-mail. Então, você linka duas ferramentas. Essas e muitas outras dicas nós podemos dar para vocês. É lógico que nós estamos aqui para poder ajudar vocês. Lembrem-se, qualquer coisa que vocês precisarem, temos a nossa consultoria em tecnologia educacional. Eu sou Diego Córdoba, atendo nas redes sociais como Professor Diego Córdoba, especialmente no Instagram. Fique à vontade para você poder me conhecer. Também tem o meu próprio site, www.diegocordoba.com. Ficarei muito feliz em ajudar quem está aí me assistindo, tá? Vou me despedindo por aqui. Deixo minha frase, a frase que eu sempre finalizo os meus vídeos. Vamos juntos levar a educação para todo mundo. Um forte abraço e paz.